Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Direto da Horta. Por aqui você fica sempre muito bem informado sobre as novidades desse que é um dos setores mais importantes para o agronegócio brasileiro. Segue a gente nas redes sociais, @AgroMaisTV. No programa de hoje, vamos conversar sobre como as mudanças climáticas já são uma realidade no campo, impactando diretamente a nossa vida. No Brasil, a produção de hortaliças está sob ameaça, com temperaturas em elevação e chuvas imprevisíveis, comprometendo colheitas e encarecendo o alimento que chega à nossa mesa. Para entender melhor esse assunto, a gente recebe aqui no estúdio Carlos Pacheco, que é pesquisador da Embrapa Hortaliça. Carlos, seja muito bem-vindo, obrigado pela participação. Bruno, eu que agradeço pela possibilidade de tratarmos, né, desse tema tão importante atualmente e também falar um pouquinho do nosso trabalho. Carlos, de forma geral, como que as mudanças climáticas têm afetado a produção de hortaliças no Brasil? Isso é muito interessante, né, Bruno? Muito se associa às mudanças climáticas, num primeiro momento, ao calor extremo, né? Isso vem muito do início dos trabalhos, quando se relacionava muito as mudanças climáticas ao aquecimento global, né? Só que hoje sabe-se que as mudanças climáticas não são apenas, né, relacionadas ao aumento de temperatura. Tem duas palavrinhas muito importantes, né, para explicar as mudanças climáticas, que é a imprevisibilidade e a ocorrência de extremos climáticos. Então, a ocorrência de chuvas intensas, de secas intensas, esses fenômenos não sendo previstos, tudo isso acaba afetando a produção. E aí a gente tem, dentro dessa realidade, né, as hortaliças são diversas culturas, né, tem muita coisa. Dentro dessa perspectiva, quais são as culturas de hortaliças que são mais vulneráveis ou que têm sido mais vulneráveis com esses cenários de mudanças climáticas, secas extremas ou chuvas intensas? De modo geral, aquelas hortaliças, né, que são melhor adaptadas a climas mais frios ou a climas amenos, são as que mais sofrem, né? Eu cito como exemplo, né, a própria alface, que tem o pendoamento precoce, né, sendo favorecido em climas mais quentes, tem o fenômeno de queima de bordas, o tomate, que acaba tendo sua fase reprodutiva também afetada e produzindo menos frutos, a batata inglesa, a cenoura, enfim, né? Nós temos esse grupo, né, de hortaliças mais adaptadas a essas condições mais amenas, climáticas mais afetadas. E o que tem sido feito, né, dentro dessa realidade? Como é que têm sido feitas as estratégias, por exemplo, de manejo para cada uma delas, dessas, especificamente dessas que você citou, que são as principais que a gente, né, normalmente conhece, que está no mercado com muita facilidade. Quais são as estratégias que já têm sido pensadas para que mitigue esses efeitos das mudanças climáticas? Nós temos várias estratégias sendo pensadas, né, que vão desde o melhoramento genético, buscando cultivares mais tolerantes ao calor, mais eficientes no uso da água, no uso de insumos, né, passando pela adaptação do próprio sistema produtivo, por exemplo, utilizando um sistema de plantio direto, ou utilizando a plasticultura, seja por meio do uso do cultivo protegido, né, ou do uso de mulchings, né, nos canteiros, enfim. E também, né, a gente acaba passando um pouco pela própria fitopatologia, né, entendendo quais são as pragas, quais são as doenças que vão ser favorecidas nesses cenários de mudanças climáticas e traçando estratégias, né, para combatê-los. É uma dúvida, assim, bem, sem ser especialista, imaginando como se fosse a dona de casa querendo saber. Eu acredito que, por exemplo, a alface, né, sofra muito com essas mudanças climáticas, né? Porque a gente é uma folhagem muito delicada. E o tomate também eu tenho essa impressão. Isso se confirma? Tem essa? Eles sofrem mais um pouquinho do que, por exemplo, a batata inglesa ou a cenoura? Existe, assim, essa diferenciação? Não necessariamente, né.
o que acaba acontecendo, né, é que ali, ao final, ela pode ter sua qualidade mais prejudicada, né? Por exemplo, a ocorrência de uma chuva intensa, né, no final de ciclo de a próxima colheita de uma alface tende a danificar bastante, né, as folhas. Da mesma forma com o tomate, né? Mas a gente não pode esquecer que a batata inglesa, por exemplo, ela é muito vulnerável a altas temperaturas, né? Então, existem algumas variáveis que afetam mais uma ou outra. De repente, numa alta temperatura, a batata já sai até cozida. Aí É, teria que ser uma temperatura muito extrema, né? recentemente eu participei de uma palestra em que o pesquisador mostrou um milho que já saía produzindo a pipoca. Diante do que a gente está vivendo, a gente não pode descartar essas possibilidades. Agora, Exatamente. quando a gente fala dentro dessa realidade, a gente também, das mudanças climáticas, a gente tem que falar de um pouco de irrigação, né? Porque a gente falar na parte do extremo da seca, né? Então a gente vai precisar aí de uma demanda hídrica muito maior para essa irrigação dessas hortaliças. Isso pode aumentar significativamente, né? E daqui para frente, essa necessidade dessa irrigação, não só para alfaces e para hortaliças, né? Mas a gente está vivendo isso numa realidade produtiva como um todo, né? O que tem sido feito de tecnologia para melhorar isso, para que o produtor tenha, né, esse respaldo de conseguir fazer uma produção, né, mesmo vivendo essa realidade, porque aquilo que você falou, é imprevisibilidade. A gente não consegue prever se vai chover muito ou se vai ter uma seca prolongada. Então, de todo modo, precisa estar semi-preparado para aquilo. Sim. As ações, elas são feitas em diversas frentes, né? A primeira frente é uma frente de políticas públicas, né? A gente tem 2 instrumentos legais que, na minha opinião, eles são urgentes de terem ou terem sido modificados, né? Ou o arcabouço legal ser estabelecido. O primeiro é o reuso de água, né? O reuso de águas residuárias, e o segundo é a própria Política Nacional de Recursos Hídricos, né? Nós temos que lembrar que a Política Nacional de Recursos Hídricos ela estabelece como usos prioritários da água a dessedentação de animais e o abastecimento humano, né? A agricultura, mesmo aquela que é destinada para o consumo interno, ela não é considerada como um uso prioritário, né? Eu tenho dito que essa agricultura ela deveria também ser considerada como uso prioritário, uma vez que a segurança alimentar e nutricional da população está diretamente ligado a ela, né? E com relação ao reuso de água, a gente não tem um arcabouço legal no Brasil. Países como Israel, como Espanha, né, têm esse arcabouço e já utilizam. E, tecnicamente, né, cada vez mais a gente tem que migrar para uma irrigação por gotejamento, uma irrigação subterrânea, o uso de estratégias como mulchings de palha, mulchings plásticos, que reduzem, né, a necessidade de irrigação. E, claro, também não podemos esquecer, por exemplo, da hidroponia, né? A hidroponia ela tem um potencial muito grande de economia de água, cerca de 90% a 95% em relação ao cultivo de solo. E quando a gente fala nessa questão de irrigação, o Brasil é muito grande, né? A gente tem, né, nesse mesmo continente gigante, diversas realidades climáticas. E quando a gente fala, por exemplo, do Nordeste, que a gente tem um semiárido, né, bastante concentrado, então isso é interessante porque dá possibilidade para aquela região com a irrigação, com um projeto bem feito, de fazer com que, né, aquela região seja produtiva, né, porque já sofre muito com essa questão da água, então a gente consegue ter esse equilíbrio transformando aquele cenário para um cenário produtivo, né, já que era um cenário que vive uma realidade muito grande, né, de seca, então a gente consegue fazer essa mitigação e fazer essa transferência de tecnologia, melhorando e fazendo com que aquela região, então, seja uma região produtiva. Isso. Muitas das práticas, na verdade, de adaptação, elas vêm de um manejo correto,
que hoje em dia não é adotado muitas vezes, né? É como eu disse, a economia de água ela pode estar muito associada ao uso de ferramentas já existentes hoje, como a irrigação de gotejo, né, sendo aplicadas em mais larga escala. Assim como a questão, por exemplo, de emissão de gás de efeito estufa pode ser mitigada pela racionalização da adubação, né? Então, veja que, independentemente da região, nós citamos aqui a região Nordeste, né? Mas independentemente da região, a gente pode buscar a adoção dessas práticas que já existem. É porque a gente precisa cuidar da água, né? Então, assim, a gente precisa da água para fazer a produção do alimento, a segurança alimentar. Então, quando a gente fala de mudanças climáticas, a gente está dentro dessa realidade e a gente precisa pensar nesse uso consciente de qualidade da água, porque a gente consegue manter a produção e talvez levar para áreas que não consigam fazer essa produção. E aí a gente tem que, acredito que a gente nos próximos anos vai ter aí um aumento dessa necessidade de irrigação para boa parte da nossa produção nacional aqui. Sim. Uma questão que a gente não pode perder de vista é que a gente associa muito a falta de água apenas à região Nordeste, né? Só que a disponibilidade de água, ou a disponibilidade hídrica, ela é tanto quantitativa, como aquela que ocorre no Nordeste, como qualitativa, né? E, além disso, ela também sofre com a concorrência pelos múltiplos usos dos recursos hídricos. Então, você tem a região Sudeste, por exemplo, no Brasil, que também enfrenta riscos muito iminentes por falta de qualidade de água e por vários usuários, né, daqueles recursos hídricos. Nós vivemos aqui em Brasília recentemente uma crise hídrica muito importante, né? Então, a questão não é só a falta de chuva no Nordeste, né? A degradação da qualidade desses corpos d'água e a necessidade de fornecimento para muita gente, para muitas atividades econômicas, isso também acaba levando, né, a falta de água ali na lavoura. Carlos, tem muita coisa ainda que eu quero entender sobre essa questão, sobre essas pesquisas e como é que tem sido esse cenário, mas vou te pedir um minutinho, porque a gente vai fazer um rápido intervalo e volta já já. Já estamos de volta com o Direto da Horta, segue a gente nas redes sociais e a gente continua por aqui o bate-papo com o Carlos Pacheco, que é pesquisador da Embrapa Hortaliças. Carlos, a gente estava falando sobre essa questão da água, né, da necessidade, né, da gente ter esse uso consciente. E aí, voltando um pouquinho sobre essa questão das mudanças climáticas relacionadas à questão das hortaliças, você citou no primeiro bloco sobre a questão das pragas também, que isso acaba afetando de alguma forma, né? Ou durante uma seca prolongada, durante excesso de chuvas, isso acaba então afetando também o solo, né? Como é que fica, né, essa situação em relação às pragas, como é que tem sido todo esse cuidado, né? A gente sabe que tem muita gente pesquisando sobre essa questão. Como é que fica essa questão das pragas? O primeiro foco, né, o foco atual hoje das pesquisas está sendo no entendimento de quais serão aquelas pragas e aquelas doenças favorecidas, né, em cenários de mudanças climáticas. Podem haver alguns cenários em que as pragas e as doenças atuais elas se intensifiquem ou reduzam, né? E pode haver também a emergência de novas pragas e doenças, né? Então, esse entendimento ele é necessário para se traçar estratégias, né, eficientes para combate ou para adaptação, né, no que tange respeito a essa questão da fitopatologia, né? Mas tem crescido muito, né, as estratégias de manejo integrado, o uso de bioinsumos, o uso de controle biológico, enfim. E dentro dessa realidade do controle biológico, a gente tem um melhoramento genético e a biotecnologia que está aí para poder ajudar e a gente tem visto isso, esse melhoramento, né? E isso é muito importante. Assim, são situações que podem, assim, ser amplamente adotadas, melhoradas para que a gente possa ter um resultado positivo.
Sim, sim. O melhoramento é uma das estratégias mais robustas, na verdade, para adaptação às mudanças do clima, né. Não apenas, para o aumento da resistência a doenças, mas também para o aumento da tolerância ao calor, para o aumento da tolerância ao déficit hídrico, ou mesmo aumento da tolerância a eventos extremos de chuva. A gente tem, dentro dessa realidade, você também citou as formas, né, de manejo que podem ser feitas que ajudam também, né, como plantio direto, a cobertura de solo, né, sistemas para aumentar essa resiliência do solo. Tudo isso junto a gente consegue ter esse melhoramento, fazer com que a gente tenha uma produção mais eficaz. Sim, essas estratégias elas têm inclusive um nome, né, que são estratégias de adaptação, ecossistêmicas, né, porque, são sistemas que acabam, tentando replicar aquilo que acontece na natureza e a partir disso, né, promover a adaptação. Mas vamos citar, por exemplo, o sistema de plantio direto de hortaliças, né. O sistema de plantio direto de hortaliças, de acordo com os trabalhos que nós conduzimos na Embrapa Hortaliças, ele não é apenas um mitigador das emissões atmosféricas de gases de efeito estufa e um sequestrador de carbono, mas ele tem um potencial muito grande de reduzir a temperatura de solo, reduzir a quantidade de água necessária para a irrigação e reduzir a amplitude térmica, né? Além de também proporcionar menor perda de solo e de nutrientes por erosão, né? Então veja que é uma estratégia eficiente também para a adaptação de sistemas de produção às mudanças do clima. Por isso que é importante as políticas públicas, né? Principalmente quando a gente fala de pequenos, especificamente dos pequenos, né? Dos médios também, produtores, porque é necessário que tenha essa política pública para que aquele produtor consiga, então, fazer a produção e seguir com aquela produção, né? A gente fala da questão da água, mas a gente também precisa, você citou das políticas públicas, né? Então é necessário, é importante que tenha isso. Sim. Recentemente, né, nós temos participado, da elaboração, na verdade, de várias políticas públicas, ou até mesmo na implementação, né. Foi com a renovação do Plano ABC, né, o Plano ABC+, aonde nós conseguimos inserir o sistema de plantio direto de hortaliças, como uma estratégia, né, aceita pelo Plano ABC+. Agora estamos participando, né, do Plano Clima e sua versão de mitigação e adaptação, né, e hoje, né, a gente tem participado, eu tenho participado como membro do comitê gestor, né, do Plano ABC+, aqui do Distrito Federal, tentando levar, né, a pequena e média agricultura também para esse contexto, assim como a grande agricultura já participava anteriormente. E dentro dessa realidade a gente tem, por exemplo, essas iniciativas de extensão rural que podem fortalecer e disseminar as tecnologias e as práticas entre esses agricultores, especificamente os pequenos, né? Então são políticas públicas e são ações que, em conjunto, conseguem fazer a total transformação daquela área, daquela região, daquela produção. Sim, e na minha opinião, a ausência de uma extensão rural mais robusta é o principal fator, de risco hoje à adoção das estratégias de adaptação e de mitigação, na horticultura, né. Se nós formos fazer um recorte socioeconômico, né, da horticultura, a gente ainda tem uma importância muito grande da agricultura familiar, né, da pequena e média agricultura, que são pessoas, é um público que realmente necessita da extensão rural pública, né. E hoje, infelizmente, a extensão ela tem sido cada vez mais sucateada. E é fundamental para que a gente tenha, né, o respaldo com esses pequenos e médios produtores da agricultura familiar, que boa parte do que a gente come vem da agricultura familiar, né? Então, assim, é importante. Agora, avançando quando a gente fala de mitigação de gases do efeito estufa, né, na produção de hortaliças no Brasil, focando nessas práticas, por exemplo, de adubação, de manejo de resíduos orgânicos e outras inovações que possam, né, fazer essa captura de carbono. Como é que está essa realidade dentro da horticultura? Ah, Fazendo um recorte dentro do Plano ABC+, né, que é o Plano de Agricultura de Baixo Carbono, do MAPA, o que a gente tem mais diretamente ligado à olericultura é a questão do SPDH, né, ou Sistema de Plantio Direto de Hortaliças. Mas nós temos outras práticas também que se aplicam, né, às hortaliças, como, por exemplo, os sistemas agroflorestais,
o uso de bioinsumos, né, que também são muito comuns, né, de uso, de adoção na cadeia produtiva de hortaliças. Agora, essas não são as únicas estratégias, né? Nós temos, por exemplo, o que é o mais simples, né, que é a redução da adubação nitrogenada, né? A adubação nitrogenada, ela emite o óxido nitroso, que é o gás de efeito estufa com maior potencial de geração do efeito estufa, né? 270 vezes, né, mais potente do que o CO2, por exemplo, né? Então, essa questão da mitigação, ela vem desde intervenções muito simples, como o manejo racional da adubação, seja ela orgânica ou mineral, até uma mudança de sistemas mais complexos, como a adoção de sistemas sequestradores de carbono. Agora eu queria saber de você um pouquinho sobre a questão de como é que a inteligência artificial, que é uma realidade hoje, tem colaborado e tem sido trabalhado dentro dessa realidade das hortaliças. O primeiro ponto importante é: a inteligência artificial tem nos ajudado bastante na interpretação de grandes volumes de dados, né? São volumes que muitas vezes, né, são difíceis de serem interpretados, por exemplo, com o olho humano, né? Então, o uso da inteligência artificial com os prompts adequados, né, com o encadeamento de comandos adequados, ela acaba nos levando a uma maior eficiência e menor subjetividade, né, na análise daqueles dados que nos chegam. E uma questão muito importante para a cadeia produtiva de hortaliças é que até então não existiam cenários de riscos climáticos em abundância para o setor. E com o uso da inteligência artificial, a gente tem conseguido estabelecer esses cenários de maneira muito mais rápida, né? Enquanto num trabalho convencional a gente gastaria 6, 7 meses, hoje, por exemplo, eu gasto 15, 16 dias, né, para estabelecer um cenário em um determinado modelo, né? Então, isso tem um ganho de produtividade, uma possibilidade de que a gente estabeleça esses cenários de riscos climáticos, né, de uma forma mais rápida, atendendo a cadeia e indicando quais as estratégias de adaptação a gente deve tomar em determinadas regiões. A gente, dentro da realidade da inteligência artificial, a gente tem assim, monitoramento de diversos pontos dentro da agricultura, solo, né, clima, até o desenvolvimento da planta, a quantidade de fertilizante, assim, é tão grande que aquilo que você falou, trazendo para uma realidade que antes levaria 7 meses para fazer um mapeamento, hoje leva 16 dias, né? Então, assim, a gente está diminuindo tempo e com isso a gente tem uma economia para o produtor, porque economiza, né, os insumos, a forma com que ele vai fazer, o tempo, quando que ele vai fazer. Então, essa diminuição de tempo traz economia de recurso e com isso ele aumenta a produtividade e automaticamente aumenta o seu lucro. Exato. A grande questão que eu enxergo hoje na inteligência artificial é o uso adequado da ferramenta, né? É essencial para que se tenha um uso eficiente da inteligência artificial ter o conhecimento em engenharia de prompts e em encadeamento de comandos, né? São 2 pontos muito necessários para que a gente obtenha resultados, né, realmente que representem a realidade, né? Além disso, né, tudo que você falou, ainda abre-se espaços para, por exemplo, a entrada no mercado de startups, né, que estejam interessadas na questão climática e no efeito que essas questões climáticas têm na agricultura. Então, abre-se aí um espaço para inovação absurdo. Muito bem. Carlos, eu quero te agradecer a participação, espero que a gente tenha conseguido trazer toda essa realidade, mostrar como é que tem sido essa importância, né, de lidar com essas questões das mudanças climáticas, trazendo, né, soluções, inovações para que, né, os produtores consigam então aí, né, melhorar todo esse processo dentro do que a gente está vivendo, que é uma realidade que a gente não tem como mudar mais. A gente vai viver e precisa conviver com ela e aprender a fazer a mitigação da melhor forma possível para que a gente tenha aí melhor produtividade, redução de
danos e que os produtores então possam aumentar sua produtividade e lucro, como eu falei, e trabalhe-se com a inteligência artificial, trazendo as tecnologias a nosso favor, a favor do produtor, para que a gente consiga então, né, melhorar tudo isso e todo mundo fique, vamos dizer assim, feliz dentro das realidades que faz, né? Muito obrigado pela participação. Exatamente, Bruno. Eu quero agradecer novamente, né, a oportunidade de estar aqui com vocês, foi uma conversa muito agradável, e me colocar à disposição, né, para aqueles produtores que queiram conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho, né, podem entrar em contato comigo, meus contatos estão disponíveis na página da Embrapa Hortaliças, estou aberto aí ao acesso, né, do pessoal. Muito bem, obrigado. Bom, o programa de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. E se você quiser assistir essa e outras edições do Direto da Horta, é só acessar o nosso canal no YouTube, @AgroMaisTV. Até a próxima.